vídeo de hoje, eu trouxe uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, acompanho mesmo a vida dele. Peraí, é porque é pra eu ficar olhando pra aquela, né? É porque eu Ah, fico nessa dúvida. Tá, essa Só daqui um é a extra, nossa- um extra. Tá, vamos lá. E, olha, no vídeo de hoje eu trouxe uma pessoa. Tá aparecendo, né? Oi, gente! Olha, no vídeo de hoje eu trouxe uma pessoa que eu já sigo nas redes sociais, admiro bastante, pude conversar ainda mais esses dias, conhecer um pouco da história dela. E como eu sempre falo, né, eu acho que boas histórias, elas têm que ser contadas até mesmo para incentivar outras pessoas. Eu estou aqui hoje com Kátia Turato, seja muito bem-vinda, Kátia. Eu quero agradecer também a ela por aceitar, né, o nosso convite. Kátia, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho para quem está em casa, quem é Kátia Turato hoje? O que você faz, com o que você trabalha, até é difícil, né? Quando a gente estava até conversando isso, quando eu fui perguntar ela um pouquinho do currículo dela, ficou até difícil resumir. Mas faz um resuminho aí para quem está em casa te conhecer melhor. Eu sou formada em odontologia, eu sou especialista em ortodontia e gestão em saúde pública. Eu, além disso, sou empresária, empreendedora, que é uma missão, acho que das mais difíceis nesse país, né? A gente empreender e abrir empresa e todas as responsabilidades que vêm junto disso. Sou mãe de 4 tiquinhos, que é outro trabalho grande também. E estou sempre me virando, assim como eu acho que a maioria das mulheres hoje em dia, né? Ter uma história, construir a sua história independente e junto de outra pessoa, no caso do meu esposo, é uma missão árdua que a gente trava todos os dias, mas que a gente faz com muito orgulho, porque é o propósito da nossa vida, né? De conduzir tudo isso, assim. Eu sou funcionária pública também, esqueci de falar, no governo do estado tempo, há né? quase 9 anos. Isso também é uma coisa que me traz muita felicidade, porque foi uma oportunidade logo no início ali da minha profissão e que hoje eu já carrego há tanto tempo e tive excelentes oportunidades lá, tenho até hoje, e a gente já teve uns marcos legais lá de trazer e promover saúde para a população, que também é muito legal. Kátia, quando você estava me contando, a sua história, ela tem muitos desafios, e um dos desafios que me chamou mais a atenção foi no momento que você decidiu terminar a odontologia, porque de fato isso era uma meta e você fez só, gente, 7 transferências, né, para conseguir concluir o curso. 7 transferências, isso foi bem puxado. Quando eu casei muito nova, né? Eu casei com 18 anos, eu já ia fazer 19 já, mas eu tinha acabado de entrar na faculdade, meu marido era de Santa Catarina, viajava muito e tinha uma profissão na época que a gente não parava muito em muitos lugares, né? Eu vivia viajando e fazer a minha faculdade sempre foi objetivo na minha vida, nunca foi uma opção deixar de fazer a minha faculdade. E mesmo num meio que era muito difícil, na época que ele era atleta, então era muito difícil conseguir conciliar, mas na época que ainda não tinha tanta internet, não era tão fácil, eu comprava um guia de universidades no Brasil, e aí todos os lugares que ele ia eu já procurava onde é que tinha uma mais perto, e aí acabei fazendo 7 transferências, como você falou. Dessas 7 transferências eu finalizei o curso na mesma faculdade que eu entrei, que foi em São José do Rio Preto, São Paulo, na Unirp. Coincidentemente, porque ele foi jogar o Campeonato Paulista, e eu acabei ficando, mas aí já faltava 1 ano e meio só. E aí eu decidi que eu tinha que ficar, porque senão eu ia ficar sempre transferindo. É tanto que a minha carga horária da universidade na época eram 4.500 horas, e eu acabei me formando com quase 7.000 horas, exatamente porque todas as universidades que eu passava eu acabava fazendo cadeiras, e quando somou tudo isso no final, foi quase 1 curso e meio de odontologia que eu fiz. Esse foi o primeiro grande desafio, né? Para quem não sabe, o seu marido é o André Turato, né? Ele é atleta, já foi atleta, né? Então, isso em algum momento, assim, falar um pouquinho sobre o relacionamento de vocês, isso em algum momento te deixou, assim, um pouco assustada, com medo de não dar certo? Porque a vida de vocês, pelo que você me fala, era de estado em estado, país em país, então é uma coisa bem corrida, né? Teve um tempo que eu tranquei a faculdade, até eu tranquei 1 ano, depois tranquei em outro momento, quando a gente foi morar fora do país, a gente morou na China 1 ano. Nesses intervalos, por incrível que pareça, em nenhum momento eu olhava assim e dizia, nossa, será que eu vou me formar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir concluir? Não era uma hipótese para mim não concluir, eu sabia que aquilo era um momento que eu precisava, que era uma oportunidade também incrível de morar fora do país, nesse caso especificamente. E eu resolvi abraçar a oportunidade e deixar aquele momento
para logo em seguida, que foi realmente um ano depois, eu voltei à faculdade novamente. Foi muito mais difícil. Eu me lembro que na época eu acabei convivendo com algumas outras esposas também. Nenhuma delas, acredito que nesse tempo que eu conheci, faziam alguma faculdade ou pelo menos alguma coisa próxima ao que eu E aí fazia, já era uma coisa né? que você ficava, eita, só eu tô tentando. E tinha muito isso, de muita gente chegar e dizer, mas você é doida, você fica nessa loucura de faculdade, Não precisa, transferência, ele, né? não precisa, tal. Uhum. Não que não precisasse, no sentido, a gente sempre tem que pensar no futuro, né? Eu sempre pensei muito isso, em algum momento ele ia ter que se colocar profissionalmente diferente, né, do que ele era até então, e depois que você para de jogar, você tem um tempo até você se estabilizar, procurar uma nova opção de trabalho, né? E uma coisa que a gente pode constatar, né, Kátia, é que dentro da faculdade, eu queria falar um pouquinho sobre agora empreendedorismo, porque a Kátia também é empreendedora. Dentro da faculdade, eles não te ensinam a empreender. Isso é um fato. A gente sai tecnicamente pronto para atuar naquela área. E você decidiu empreender em coisas que não tem nada a ver. Então, assim, por que você hoje tem uma loja de roupa infantil, né? Tem também o Turatos. Então, assim, por que você tomou essa decisão de empreender? Foi mais questão financeira ou era uma vontade também? Enfim, não é tão fácil. Empreender, eu acho que a pessoa empreendedora, eu acho que é uma coisa meio nata, assim, você tem muita vontade. A gente está sempre vendo, eu e meu marido, a gente brinca que quando um está sem coragem, o outro está com coragem. E desse jeito a gente vai se metendo num monte de negócios, né? Mas quando a gente tem a visão de empreender, a gente enxerga a oportunidade. E aí a oportunidade, toda vez que a gente enxerga uma oportunidade, a gente acha que pode ser uma coisa grande, que pode ser uma coisa que vai crescer, que pode ser uma coisa que vai desenvolver. E o empreendedorismo, ele acaba deixando você meio que sem limite, assim. A gente sempre vê pessoas empreendedoras que elas têm mais de um negócio. E essencialmente, quando a gente começou a olhar, antes dele parar de ser atleta, né, a gente já olhava oportunidades de franquias, que a primeira que a gente colocou foi o Montana Grill, do shopping, que era de alimentação, e foi nesse intuito dele se colocar profissionalmente. O segundo já foi por uma paixão mesmo que eu tinha, que era a Puquê, né, que é aquela loja de pijamas, de acessórios, bem divertida. Eu adorava a Puquê, foi uma paixão, assim, que também era franquia, então dava um respaldo para a gente que não tinha nenhuma experiência com o negócio. Logo em seguida veio o Siriguela, que aí já foi uma marca própria, então a gente já foi meio que autoral, né? A gente criou uma marca com a ajuda de pessoas capacitadas para isso, né? E trouxe naquele momento a gente via e hoje enxerga mais ainda claramente isso como um nicho de mercado muito inexplorado ainda aqui na região, que é de alimentação saudável. Sim. No shopping na época não tinha nenhuma opção, ainda não tem, nós somos a única opção exclusiva desse segmento. E foi novamente com essa visão de empreender. Nossa, uma coisa nova, trazer uma novidade, trazer algo que não tem ainda, fazer um diferencial nesse mercado. E depois do Siriguela veio o Montana da Expocrato, que a gente abriu, é um restaurante sazonal, né? A gente abre só durante o período da festa, mas que hoje já é o maior restaurante do festival, e isso a gente fica muito feliz. Exclusivamente ano passado a gente dobrou o nosso espaço, mais do que dobrou, porque teve mais uma área anexa, e nós somos hoje o maior restaurante do evento. Não cansa, Kátia, assim, às vezes? Cansa. Muita coisa, né? Cansa. E aí, em seguida da Expocrato, o Turatos, que é o restaurante aqui do Crato, que é uma casa de especialista em carnes e tudo. E a gente vai nessa loucura de enxergar oportunidades e correr atrás delas e abrir novas coisas, e sempre pensando em mercados novos e coisas que ainda são inexploradas. E não sendo suficiente, você ainda é mãe de 4 bonecas, né? Isso. E assim, quem é a Kátia mãe? Eu sou mãe também. E eu sei que a maternidade, ela transforma muito a gente. Eu acho, não sei a sua opinião, a opinião de você que está em casa, mas eu acho que a maternidade é a maior transformação na vida da mulher. Sim. Assim, a gente se descobre, né? Se redescobre, assim, quem é a Kátia mãe e o que significa suas filhas para vocês, sua família, né? As minhas meninas, elas são literalmente, a gente havia conversado e eu tinha dito isso para você, que muita gente passa boa parte da vida sem entender o propósito da vida delas mesmo. E eu entendo a maternidade como próprias coisas, não só eu como mãe, mas eu como ser humano,
eu como empreendedora, as meninas elas refletem na minha vida em todos os aspectos, como uma pessoa melhor, como uma profissional melhor. Elas foram literalmente presentes de Deus, assim. As gêmeas, que são as mais velhas, Letícia e Isabela, eu descobri que estava grávida no dia do meu aniversário e elas nasceram de 7 meses, ou seja, antes do tempo, não foi nada programado. Você até fala muito sobre essa questão do 7, né? Isso, que o 7 é um número muito presente na sua vida. Elas nasceram no dia 7 de outubro, no dia do aniversário do pai. Então, literalmente, Deus disse ali, é um presente para vocês, é uma gravidez tranquila, apesar de elas serem nascido prematuras, né? Foi bem tranquilo pra gente, assim, porque a gente já estava 8 anos casado, a gente esperava por isso, planejamos isso. A Rafaela já veio um pouquinho no susto, né? Eu comentei com você, o primeiro grande desafio da maternidade foi quando nós descobrimos a doença da minha filha, de uma das gêmeas, e ela tinha só 4 anos na época. Nós descobrimos que ela tinha um câncer, e aí na primeira sessão de quimioterapia, nós estávamos morando em São Paulo, nós nos mudamos para lá para tratar dela. Eu descobri que estava grávida da Rafaela. Nossa. Tomando tudo o mesmo anticoncepcional que eu tomei durante 10 anos e nunca tomei um susto sequer. Mas aí eu descobri que estava grávida dela. Mas eu enxergava o propósito de Deus nisso, sabe? Quando eu descobri que estava grávida dela, foi um susto muito grande pela circunstância e tudo, mas o tempo inteiro Deus me fazia ver que era propósito mesmo dele na nossa vida aquilo. E foi lindo. Eu escrevi na época vários textos falando sobre como era bonito ver a relação de Letícia e Isabela com a barriga naquele momento e como aquele amor daquela gravidez fortaleceu aquele momento pra gente, né? E a última, que é a Giovana, ela veio depois de meu marido já ter feito uma vasectomia. Meu Deus. E nasceu no dia 7. Zero expectativa de ser Zero mãe. expectativa, já estava tudo fechado já para balanço, né? E aí a gente, no dia 7/7/2017, ela nasceu. Mais uma vez, deixando claro na minha vida de que Deus tem um propósito muito grande com a maternidade. Todos os desafios vieram somados, né? Letícia, infelizmente, teve uma recidiva da doença agora no ano passado. Nós abraçamos novamente a nossa filha, e nós enquanto família também, para tirar ela dessa curva, né? Tirar ela dessa doença e começamos num processo do tratamento dela novamente em São Paulo e junto disso outras coisas que vão desde uma alimentação diferenciada, suplementos, nutracêuticos, drogas off-label e todo um tratamento que a gente chama hoje de medicina integrativa, que é um tratamento junto ao tratamento convencional, que hoje, graças a Deus, ela está no final do tratamento, ela não tem doença mais, há 9 meses mais ou menos. Eu sempre enxerguei muito claramente isso na nossa vida, assim, e delas especificamente. Letícia e tudo aquilo que a gente tem vivido com ela e com a nossa família, sempre foi muito claro para mim o propósito de Deus, sabe? E estar compartilhando isso hoje, que até nós conversamos sobre como tem repercutido algumas coisas que eu tenho divulgado nas redes sociais que falam sobre alimentação, falam sobre terapias alternativas ao câncer, sobre óleos essenciais, né, que nós temos compartilhado muito e o quanto de benefício tem trazido toda essa medicina integrativa na vida dela e na nossa vida, na nossa saúde de um modo geral. Ver as pessoas se beneficiando. A gente não enxerga essa força. Uma das coisas que eu sempre peço a Deus é essa força mesmo. Eu peço a Ele que me dê força e oportunidade. O resto eu corro atrás mesmo, porque sempre foi de mim não desistir de nada. Eu não tenho por hábito começar nada e não terminar. Eu acho que Deus dá a medida de força que a gente precisa todos os dias para vencer tudo aquilo que a gente quer muito vencer. Porque quando a gente quer muito uma coisa, Deus dá um jeito de fazer.